todos os ouvintes da Nova Tropical FM, a todos que vêm nos acompanhando, que vêm crescendo juntamente conosco, todos os nossos apoiadores culturais que estão sempre com a gente aí, nos apoiando, abraçando esta causa. Se você quiser se tornar um associado da Nova Tropical FM, você pode nos ligar, entre em contato conosco. Associado é para ajudar a manter a obra. Toda obra precisa de ser ajudada. Mas cuidado para você não ser explorado, tá bom? Eu já falei isso aqui em mensagem e por isso eu estou frisando isso. Então vamos entrar aí na mensagem quando que fala do dilúvio, que Noé preparou a arca, né? Olha, gente, e depois que a gente faz a mensagem aqui, a gente chega em casa, a gente fica vendo a mensagem e a gente... mas eu poderia ter falado isso. Faltou eu ter falado isso aqui. É igual eu falei, não adianta a gente ler texto grande e depois até se perder naquilo que a gente gostaria de passar para vocês. Olha, o que eu gostaria de fazer aqui, uma correção, é que ontem eu falei que na palavra de Deus, mais à frente é que falava, no Novo Testamento é que falava que Deus não é filho do homem, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Está no Antigo Testamento ou ainda, gente, mas um pouquinho mais à frente. Está em Números 23, verso 19, tá bom? Então, não está no Novo Testamento igual eu havia dito. Mas no final da mensagem, eu li esse versículo para vocês. E aí, eu só quero deixar claro aí para as pessoas que não está no Antigo Testamento. Quando eu falei que estava no Antigo Testamento, ali eu errei. E aí eu estou pedindo desculpa, tá bom? Porque uma pessoa que não conhece da palavra, sabe que nem vai importar, mas eu tenho certeza que várias pessoas que conhecem a palavra de Deus vê a mensagem e às vezes por aí começam as pequenas críticas. Eu já disse que eu não me importo com crítica porque crítica só nos torna mais forte. Mas enquanto a gente erra e a gente volta atrás e reconhece que errou, Deus reconhece que a gente humilhou, pede desculpa, pede perdão e Ele nos perdoa e a gente continua a nossa caminhada. Pois bem, então eu quero dizer para vocês acerca do dilúvio e também quando eu falei que o dilúvio, mas aí eu não dei certeza, né? E quando a gente está falando de algo, é bom que a gente dê certeza, tá? 7 dias foram quebrados. O que durou 7 dias foi para a chuva cair, tá? O dilúvio, ele aconteceu 40 dias e 40 noites. Choveram sem cessar, tá bom? Então, espero que tenha ficado explicado aí. Olha, a história da Arca de Noé, de acordo com os capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis, começa quando Deus, observando o mau comportamento da humanidade, decide inundar a terra e destruir toda a vida. Deus encontrou um homem, que é Noé, um virtuoso homem, inocente entre o povo de seu tempo, e decidiu que este iria preceder uma nova linhagem do homem. Deus disse a Noé para fazer uma arca e levar com ele a esposa e seus filhos. E suas esposas, naquela época podia ter mais de uma esposa, né? Os tempos mudaram, né, Padre Geraldo? E de todas as espécies de seres vivos existentes, então, levar para a arca 2 exemplares, macho e fêmea, a fim de fornecer seu sustento, disse para trazer e armazenar alimentos.
Então, até aqui nós vimos que Deus deu a ordem para Noé, como eu já disse ontem, para construir uma arca em época que não estava na época de chuva. E o povo zombava muito de Noé. Olhava para o céu, como eu disse ontem, não tinha marca nenhuma de chuva. Naquela época, quando formavam a nuvem no céu, chovia. Diferente de hoje, né? Às vezes o tempo fica todo nublado e a chuva não vem. Mas naquela época as pessoas sabiam que ia chover quando aparecia uma pequena nuvem no céu. E as pessoas também olhavam as horas pelo sol. Naquela época não tinha relógio. Então, gente, quando a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, eu quero fazer uma comparação entre um versículo e outro para que os que estão na escuta da programação entendam realmente o que a palavra de Deus nos diz. Dão a entender que é um confronto, não é? Porque aqui, na palavra de Deus, em Gênesis, Deus manda Noé construir uma arca, porque ele vai acabar com todo ser vivente que há na terra. Então, quem escreveu essa introdução da Bíblia entendeu que Deus havia arrependido de ter feito o ser humano. Por que eu falo para vocês dessa maneira? Porque logo na frente, em Números, Deus vem falando, a palavra de Deus vem nos falando que ele não é homem para mentir e nem filho do homem, ele não é homem que minta e nem filho do homem que se arrependa, certo? Mas então pode uma pessoa pensar nisso? Pode. Pode uma pessoa que está estudando a palavra de Deus, que está escrevendo a introdução da palavra de Deus, chegar a este pensamento, sim. Por quê? Porque a Bíblia não fala claramente para a gente, ela fala que os tempos, que 1000 anos, um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus, ou vice-versa, certo? Então, a gente não tem a certeza de quanto tempo após, né, Deus mandou, que Deus havia feito o ser humano, né, criados os bichos e tudo, que Deus mandou Noé fazer aquela arca. Mas, quando Deus fala para Noé, acha graça em Noé, que Noé era um homem virtuoso, inocente para entre o povo daquela época, do seu tempo. Então, quando Deus chama ele e fala para ele, Noé, constrói uma arca, e para dentro dessa arca, você vai levar só as suas esposas e os seus filhos. Por quê? Eu vou mandar sobre essa terra um dilúvio e vou destruir todo ser sobrevivente dela. Aí sim. Como é que eu fiz? Trabalhei durante 6 dias para construir algo que é algo do sonho, do coração de Deus, e de repente eu chamo uma pessoa e falo, fulano, faz isso, que eu vou destruir, eu vou acabar com tudo isso que eu acabei de fazer. E aí? Por que eu teria vontade de acabar? Por que eu acabaria com uma construção tão maravilhosa que eu havia acabado de fazer? Né? Então, isso que levou a pessoa que estava introduzindo a Bíblia a este raciocínio. Mas o raciocínio, gente, ele é lógico. Pode ter alguma pessoa, algum conhecedor da palavra, que tenha estudado teologia, formado, né, em teologia e tal, que pode até explicar este fator melhor, ou às vezes até ter outra versão. Mas eu, quanto leiga, eu
faço essa pequena comparação, que a pessoa, quando foi fazer a introdução da Bíblia, que a minha Bíblia, a introdução dela é de João Ferreira de Almeida, ele viu foi isso, porque ninguém, estando satisfeito com aquela criação que ele acabou de fazer, iria mandar outro destruir. Certamente, iria mandar um construir uma arca, porque ele iria destruir aquela nação, ele iria destruir todo ser vivente que havia naquela terra. Então, meus amados, como eu havia dito ontem, esta mensagem da Arca de Noé, do dilúvio, isso aconteceu no início dos tempos, está em Gênesis 6. Então, eu quero deixar claro para vocês que Deus ficou entristecido com a humanidade, com o ser que ele havia acabado praticamente de fazer, porque estava no início dos tempos, porque ele via que o ser humano só multiplicava a maldade no coração dele. Então ele quis dissipar da face da terra aqueles seres humanos. E ele deu essa ordem para Noé. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. Como é que tem sido? Como é que tem estado o seu coração? Como é que você fica ouvindo uma mensagem como esta, nessa manhã, sabendo que lá no início da criação do mundo, Deus arrependeu de ter feito o homem e só achou graça entre os homens que ali estavam naquele tempo em um. Vejam bem, em um. Nessa época, a terra já era povoada. Tinha vários seres humanos ali. Certo? Então, quando eu vi a mensagem de ontem, quando eu estava assistindo, né, na minha casa, que eu gravei, como eu estou gravando agora, quando a gente fala que a gente fica triste, mas eu falo por mim. Eu fico triste em imaginar que Deus arrependeu lá naquela época de ter feito o ser humano. E acabou, ele não quis acabar não, ele acabou, ele exterminou aqueles que não quiseram entrar na arca, acabou. Então, meus amados, isto prova muito bem que Deus se ira, porque tem muitas pessoas que pregam que Deus só é amor, 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 não é verdade? Mas Deus se ira também. Deus se volta contra uma nação, a ponto de dissipar ela da face da terra. Ele é Deus se ele fizer isso, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e não há nada que irá mudar os preceitos de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque eu gostaria de ser a Noé deste tempo, de hoje. E nós vamos para o apoio cultural e voltaremos em seguida, tá bom? Estamos aí de volta com a mensagem. Como eu havia, falado para vocês que Deus, ele se irrita sim, ele ira sim com a nação e ele se volta também contra uma nação. Então, meus amados, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: Deus requer conserto da humanidade. Deus requer conserto de vida do ser humano. Deus já está vendo. Deus hoje, acredito verdadeiramente que Deus hoje olha para a nação
e já vê a nação ou igual viu na época de Noé, ou às vezes até pior. Mas como eu disse ontem, que o sacrifício maior que Deus poderia dar para salvar a humanidade, ele fez, foi quando ele enviou o filho dele para morrer aquela morte de cruz. Como eu disse para vocês que eu gostaria de ser o Noé dessa época, sabe por quê? Porque Deus achou graça somente em Noé, no meio daquele povo daquela época. É lógico que deve ter muitas pessoas ouvindo a mensagem e deve estar falando que seja eu também o Noé. Você está certíssimo de querer ser também o Noé. E Deus achar graça em você em meio a uma nação que está aí guerreando, está aí bombardeando. É cristão bombardeando cristão, é amigo bombardeando amigo. Estamos aí, às vezes, pensando, como eu disse ontem, que a mente de muitas pessoas deve que estar muito confusa. Deve não. Está muito confusa nesses últimos tempos e está assim, gente, em que acreditar? Em quem acreditar? Porque está tudo tão escancarado, está tudo tão escandalizado, tudo muito escandalizado. Mas olha, eu digo para você, firme nas promessas de Cristo, que elas não falhará. Mantenha-se firme na sua posição. Não deixe que nada, não deixe que as pessoas que não quiseram entrar na arca naquele tempo, tire a sua paz e tire a sua visão, ou melhor, tape os seus ouvidos para que você não ouça e tape os seus olhos para que você não veja realmente o que está acontecendo. Ah, mas como que eu vou ver? Olha, gente, como que você vai ver? É você que vai ter que escolher. Você só tem uma escolha. Seguir a Deus ou seguir a Deus. Eu chamo a sua atenção nesta manhã, porque se você tiver com a sua vida no altar de Deus, ninguém, porque Deus zela pela pessoa que está na presença dele. E se você estiver com a sua vida no altar de Deus, ninguém há de mentir para você, de trapacear com você. Trapacear até não vou dizer não, porque aí vai da sua maturidade, tá? E que existe muitas ervas, como eu disse, né, na mensagem anterior, existe muitas ervas por aí que às vezes induz o ser humano a alguma coisa. Mas, meu amado, se você foi induzido a algo e você percebeu, você acordou a tempo, volte, reconcilie-se com Deus, porque ainda dá tempo. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus tem propósito na sua vida. Porque você não estaria ouvindo essa mensagem se Deus não tivesse propósito na sua vida. Você poderia ter desligado seu rádio, não é verdade? Ninguém é obrigado a nada. Então, gente, como eu falei para vocês que Deus se ira sim, ele se ira e ele é capaz de voltar contra a nação, sim. Ele já voltou uma vez e daí ele fez outro sacrifício. Porque a gente já ouviu muitos contos sobre isso, né? Eu era criança, eu ouvi um conto que
Quando Deus viu, ai, meu corpo chega a arrepiar, gente, sério mesmo. Quando Deus viu no final daquele dilúvio, as criaturas, os seres viventes que ele havia feito, ali boiando, né, sobre as águas do dilúvio, morto, Deus também se entristeceu. E Deus ali também chorou. Essa era a historinha que eu ouvia quando eu era criança, que eu ia no catecismo, né? Quando contava essa historinha pra gente da Arca de Noé. Ali Deus também entristeceu e Deus chorou. E em histórias, né, na catequese, eu ouvi que Deus havia feito um pacto, né? Mais para frente nós vamos falar aí desse pacto, tá bom? Não vou falar hoje não. Que vocês devem ter ouvido já falar, vocês devem saber aí do arco-íris. Pois é tema para outra mensagem. Que Deus fez um pacto, que ele não aguentou ver aquela cena que foi muito triste para ele. Imagina você, se fosse você que tivesse construído tudo com maior carinho, com maior amor, e de repente você tivesse que dissipar da face da terra uma coisa que estava só fazendo maldade, que era o ser humano, tá? Porque animal não pensa, animal não tem maldade no coração. Esses aí que estavam fazendo maldade era o ser humano. Deus queria acabar com a raça humana da face da terra naquela época. Deus quis acabar, ele acabou. E Deus fez um pacto que não acabaria mais com o mundo, com água, com dilúvio. Não viria mais sobre a terra um dilúvio de 40 dias e 40 noites. E eu não vou me atrever a falar, porque eu ainda não estudei essa parte. Como seriam os planos de Deus para que, se ele voltar novamente contra a nação, como seria o final? Eu não tenho como falar isso para vocês agora. Mas imagino eu que se aquela imagem do ser humano, do ser vivente, ali, né, submergindo sobre a água, boiando, doeu tanto o coração de Deus, eu imagino que ele tem outras formas. O final dos tempos está aí, gente. Nós já estamos vivenciando ele. Como naquela época também foi o final dos tempos. Entenderam? Naquela época teve o final dos tempos. Quando Deus chamou Noé e mandou Noé construir a arca. Mais profundamente aqui no estudo, fala até quantos metros tinha que ter a arca, as metragens todinha da arca. Então não era uma arca pequena, era uma arca grande. E o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas durou, para as pessoas saírem de dentro daquela arca, foram 370 dias aproximadamente. Então, um ano para aquelas pessoas saírem de dentro daquela arca. Até as águas baixarem de novo e a arca chegar na terra. Foi muito tempo. Mas Deus preparou Noé de uma forma tão especial que mandou Noé levar para dentro da arca mantimento, para que ele se mantesse, ele e aquela bicharada toda, por um bom tempo. E Noé foi obediente. Nesse tempo de hoje, há pessoas obedientes à palavra de Deus. Há pessoas obedientes a Deus. E que Deus já achou graça em muitas pessoas hoje. Mas Deus já mandou construir.
essa arca, ou quer que seja, porque os finais estão chegando. Ah, mas por que você fala isso com tanta convicção? Gente, no início do tempo, Deus se irou, Deus dissipou a humanidade da face da terra, no início dos tempos. Então, depois disso, pensa bem como foi para Deus tirar o filho dele, o único que ele tinha, lá no céu, e mandar aqui na terra. E o filho dele ser morto pela humanidade que ele havia acabado tempos atrás. Jesus Cristo foi crucificado pela humanidade que Deus já havia acabado com ela atrás e que já havia refeito, já tinha povoado a terra de novo. Presta atenção. Acordem, gente. Acordem para a realidade. Para de viver no anonimato. Para de não querer enxergar as coisas. Os fatos estão aí, debaixo do nosso nariz. Que Deus se ira, Deus está revoltado com a situação que tem hoje. Deus é amor? Sim, mas Ele também é fogo consumidor. Então trate de cuidar da sua vida, de fazer um conserto da sua vida diante de Deus, porque a ira de Deus pode vir sobre essa terra a qualquer momento. Porque Ele mandou o único filho que Ele tinha para morrer na cruz. E os que Ele já havia acabado com Ele, matou o filho dele, gente. Só que Ele não deixou o filho dele sozinho. E Ele ressuscitou o filho dele no terceiro dia, para que assim a humanidade cresce. Que Ele era Jesus, Ele era o Filho de Deus. Para que pelo menos assim a humanidade se voltasse para Deus, se voltasse para Ele e se convertesse do mau caminho. Mas isto parece que não está acontecendo. Olha, só para finalizar aqui a mensagem, eu vou deixar para vocês aqui um versículo finalizando que está em 2 Crônicas 7. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha, gente, esse versículo é muito profundo. Se o meu povo, vou ler de novo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo que se chama pelo nome de Deus. Ele aqui não está falando daquele povo que está lá no mundo, não. Ele aqui está falando do povo que chama pelo nome dele. Se humilhar, o povo que chama pelo nome dele, se humilhar e orar, e buscar a face dele, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entenderam? Pois é, eu vou finalizar por aqui. Prometo para vocês, gente, que nós vamos continuar estudando junto. Este versículo final, ele é chave. É uma mensagem que Deus mandou para nós, conhecedores da palavra de Deus. É porque Ele sabe que tem muita gente brincando de ser cristão. Brincando de ser cristão não, gente. Eu estou fazendo a colocação errada. Cristão não brinca de ser cristão. Tem muita gente pagando de religioso, pagando de um bom pregador, mas que falar em humilhar diante de Deus, em humilhar diante de um erro que cometeu, em orar e buscar a face de Deus verdadeiramente, da maneira que precisa de fazer,
Isto aí é até mais fácil. Agora, converter dos seus maus caminhos, aí que é o mais difícil. Porque aí pega a parte da carne, né? Tem muita gente aí fazendo a vontade da carne. Aí Deus fala que se a nação, se o povo que chama pelo nome dele, humilhar, orar e buscar a face dele e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então isto quer dizer que há uma esperança de que nós podemos ter uma nação convertida. Nós podemos ter uma terra sarada, se nós, conhecedores da palavra de Deus, nós que chamamos pelo nome de Deus, nos humilharmos, orarmos e buscarmos a face dele, nos converter dos nossos maus caminhos, ele então ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Mas enquanto isso não acontecer, não acontecerá nada mais. E quando Deus vê que a nação não está nem aí, novamente, como eu acredito que ele já está vendo, ele irá dissipar novamente. Ele vai tirar somente aquele que ele achar graça entre este povo que está aqui hoje e vai acabar com o resto. Porque eu creio na palavra de Deus, você também crê, por isso que você parou para ouvir a mensagem. E nós que cremos, sabemos que isto irá acontecer e está próximo. São 9h16, vou ficando por aqui. Bom dia para você. Obrigada pelo carinho da audiência.